Está entrando no ar o programa Arcel Miasa. Hoje nós iremos entrevistar o professor, pesquisador e escritor Giovanni Martins, autor de 2 livros, O Ritual de Almas de Angola em Santa Catarina e Ritual de Almas de Angola em Banda Catarinense. Oi, Giovanni, tudo bem? Bom, eu estou aqui com o livro O Ritual de Almas de Angola em Banda Catarinense, que é o segundo livro que você escreveste, sobre o Ritual de Almas de Angola. Você escreveste um primeiro livro, que é o Ritual de Almas de Angola em Santa Catarina. Qual é a diferença desses 2 conteúdos? Bom, primeiro eu queria comentar os telespectadores, os teleouvintes, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês nesse momento, que é tão importante para a divulgação da cultura afro, somente de toda a Angola e do Estado, e quem sabe até pelo Brasil, já que a internet tem uma divulgação de mídia com um alcance tão distante. Na verdade é o seguinte, são 2 livros, como falou. O primeiro livro, ele no caso, Ritual de Almas de Angola em Santa Catarina, ele teve, no caso, foram 1.000 exemplares, mandados 1.000 exemplares, e no primeiro momento atendeu só a comunidade de Almas de Angola. O meu objetivo realmente foi justamente divulgar o material entre os adeptos, pessoas afins, pais, mães de santo, filhos de santo, enfim. Até porque eu tinha interesse nesse segundo agora, que a minha intenção já era para escrever o segundo, lançar o primeiro, para que tivesse um retorno da comunidade, ter uma aprovação, críticas, sugestões, para posteriormente fazer o segundo, como foi feito, e esse sim, uma divulgação a nível estadual, nacional, a nível acadêmico, que eu digo no segundo livro justamente, é atender as universidades com material já que é tão carente. Nós não temos material nessa área, no meio acadêmico. Eu vou te desculpar, vamos ver a situação. Quando eu acaxira, a preta vai queimar. Então, tu colocaste que o primeiro livro ele foi feito para os adeptos. Esse segundo, para a nível mais estadual, acadêmico. E como está sendo essa divulgação
dentro da academia? Na verdade, o primeiro livro, sim, ele foi um livro bem interessante, ele foi um piloto, né? Apesar de ter tido, inicialmente foram 500 exemplares, depois mais 500, tá? Fez um total de 1000 livros editados na primeira edição. Então, ainda sobre o primeiro, né? Então eu fiz o material, produzi o livro, né? E comecei a receber e-mails, críticas, muitas positivas, outras não tanto, mas em cima desse material, que para mim serviu como termômetro, eu fui avaliando o segundo. Por quê? Porque o segundo livro, o meu interesse, era que atendesse o meio acadêmico e se estendesse por toda a comunidade da Grande Florianópolis do Estado, né? Então eu precisaria primeiro de um aval da comunidade almandolense, né, dos adeptos de Alma de Angola, para aí sim, a partir dali, fazer então um segundo que hoje tem o propósito de atender as universidades. No caso, a gente também entregou alguns exemplares para pessoas que praticam religião, para os pais de santo, que ficarem interessados no segundo, mas esse segundo realmente o foco é esse, atender mais o meio acadêmico em função da defasagem de material que nós temos. Ei, eu já liguei, era você não jogar. Como surgiu a ideia de se escrever um livro sobre o ritual de Alma de Angola? Na verdade, assim, ó, a minha mãe, ela era uma bandista de Alma de Angola, né? Então, Alma de Angola não é uma novidade para mim. Eu me conheço adolescente, com a minha mãe já praticando o ritual de Alma de Angola. Eu conheci, inclusive, o centro da falecida dona Ilka Soares, Águia Soares, me parece. E no terreiro dela, então, eu conheci o ritual. Minha mãe era médium dela, né? E a partir dali, eu comecei a ir, né? não constantemente, mas uma vez ou outra, com a minha mãe até o centro. E eu comecei a me interessar pelo universo. Na verdade, é um universo que atrai muita gente, né? É muito atrativo. E muitas coisas eu perguntava para minha mãe, depois eu fui na universidade, e eu sempre tive aquele olhar curioso, eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? Eu sempre quis saber o porquê, a fundamentação, e como eu lia muito, ainda leio bastante, uma vez, nós conversamos com a minha mãe, e eu perguntei, mas ela tem algum livro que eu possa ler sobre ritual? A minha mãe falou, olha, a princípio eu desconheço, mas vou conversar com a minha mãe de Santos, na época a Marilca, né? E vou ver o que ela pode fizer esse material. Daí depois a resposta negativa, não existe material sobre Alma de Angola. E aquilo me deixou inquieto. E curioso, inquieto. E comecei a ir atrás. Eu fazia universidade na época, e comecei a ir atrás, pesquisando, conversando comecei com a Marilca, né, no caso, o pai de santo dela, no caso era o pai Evaldo. Tive acesso à casa do pai Evaldo, conversei com o pai Evaldo, a mesma negativa, não tem material sobre Alma de Angola. Os próprios adeptos, tanto o pai Evaldo quanto a Marilca, eles tinham um conhecimento muito limitado, principalmente na questão histórica. E ela disseram, quem pode realmente dar um suporte é a Moída. E foi a Moída que começou a me abrir essas portas para que eu tivesse um conhecimento. E a partir desse meu transitar, né, Maílca, Pai Evaldo e Moída, eu comecei a arriscar alguma coisa. A minha ideia inicial era escrever um texto, preparar um material mais simples, né, um artigo
sobre a temática, e o tema foi me envolvendo tanto que eu acabei escrevendo muita coisa sobre o ritual. Porque a princípio eu não tinha a intenção de escrever o livro. Não tinha. Eu imaginava naquele momento que as minhas prioridades enquanto acadêmico, fazendo uma faculdade, concluindo uma faculdade, me roubaram, entre aspas, um tempo, né? Eu não tinha aquele tempo que eu acho que um livro merecia. E eu fui engavetando o material, né? Fui engavetando, fui guardando lá o manuscrito. E antes do livro, a minha mãe, como era dirigente no terreiro, e eu tinha muita coisa interessante em termos de história, nós decidimos criar um site do terreiro dela. Então foi o primeiro terreiro na tenda, Espírito Caboclo Brasileiro, que lançou um site sobre o ritual de alma temporal. Então no site eu comecei a colocar alguma coisa daquilo que eu havia escrito, principalmente a questão histórica, né? E a partir dali as pessoas me procuravam, se interessavam pelo tema e acabavam percebendo que eu tinha algumas informações interessantes e para eles era de relevância, os adeptos. Né? As conversas foram muitas, as informações eram muito ricas, eram informações muito relevantes e que não poderiam ficar engavetadas. Eu seria muito egoísta se eu pegasse todo esse material, né, produzido em cima de entrevistas e depoimentos e engavetasse. Ninguém, né? Eu posso ser egoísta. E eu pensei, não, eu vou ver então a possibilidade de escrever esse livro. E a minha mãe, hoje a minha mãe é desencarnada, né, morreu. Mas na época era viva, me incentivou bastante, né, então eu vou escrever. E as coisas assim, não, tá vendo? Eu sou daquela opinião, o que é teu, o que é da gente, está no teu caminho, sabe? Então eu acredito que era essa a minha missão, né? Eles me delegaram isso, né? Me passaram esse compromisso. Mas é que quando eu conversava com eles me passavam muitas informações de cunho muito confidencial, muito particular dentro da ritualística, e eles diziam, eu estou passando para ti, Giovanni, porque eu sei que no futuro tu vai divulgar isso para que não se descaracterize, não se perca essa essência da ritualística. O livro esse segundo livro tem 4 partes. A primeira parte deles, no caso, ele fala da Umbanda. Eu não poderia, em momento algum, iniciar falando de alma zegola sem falar da Umbanda, porque, como já falei, a alma zegola é uma ramificação da Umbanda. Ela é uma Umbanda, digamos, né? Diferenciada em alguns pontos, mas ela é Umbanda. A segunda parte seria, como fosse o segundo capítulo, aí sim, fala sobre a alma zegola, daí eu trabalho no histórico, acrescento, no caso, o hino de alma de Angola, trabalho sobre o significado da expressão alma de Angola, né, que eu acho que é importante, principalmente os adeptos saberem por que alma de Angola. Ou então as pessoas não trabalham muito com alma de Angola, as pessoas logo associam com o país de Angola. E também com o candomblé. E com o candomblé de Angola. E na realidade foi um nome que foi compilado, digamos assim, até com esse plumo, né? Angolano, no caso das feitas de chá, mas ele não remete diretamente ao país e tampouco ao